Olá pessoal, estamos aqui nesta sexta-feira, 26 de outubro, concluindo essa nossa lição maravilhosa, espetacular, que teve por título Salvação, a única solução. E o verso para memorizar? Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu seu Filho, unigênito, para que todo aquele... crê, não pereça. faltou o que nele, né? Para que todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Que promessa maravilhosa, hein, pessoal? Pois é, a maior promessa de Deus, a insubstituível, insuperável, a que Ele realmente prova todo o seu amor para conosco, Jesus como sendo o nosso maior dom, a nossa maior dádiva. Bem, a lição traz pra gente um resumo bem rapidinho de que a gente deve ter em mente de que é o seguinte: Deus não esperou o pecado acontecer, Ele não esperou Adão pecar para que Ele pudesse criar um método ou pensar numa solução para isso. Esse método existiu muito tempo antes mesmo do mundo ser criado. Antes de Adão e Eva ser criado, Deus já tinha um plano específico, fazia parte dos seus propósitos eternos, este plano de mostrar todo o seu amor perante o universo. Tem uma coisa muito interessante que nós temos que ter em mente sempre. Deus não ordenou a existência do pecado, mas Ele a previu. E por Ele a prever, Ele já tinha um antídoto muito antes disso. E esse antídoto também deve nos conscientizar muito em relação ao poder maléfico e destrutivo que o pecado pode ter. O que era necessário para resolver a questão do pecado? Olha só, a morte de Deus, o próprio Criador vindo e morrendo para salvar a sua criatura. Isso deixa claro o quão destrutivo, as proporções ruins que o pecado pode alcançar, manchar todo o universo. Mas aí Deus vem com todo o seu amor e diz assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o meu Filho para vocês. E basta vocês crerem e vai dar tudo certo e nós estaremos juntos de novo. Maravilhoso, espetacular. Realmente não há limites para a graça de Deus. Ele foi além, Ele vai além e continua indo sempre para nos conceder o seu perdão, a sua graça, a sua paz. Como é a letra da música, né, que nós estamos postando durante a semana. Espero que vocês tenham ouvido. Se não ouvirem, dá... Há tempo amanhã, o link vai estar lá. Na lição de jovem nós temos por título Minha Resposta É, e apresenta reticências. Ou seja, nós temos a oportunidade de estar concluindo essa frase e dizer qual é a nossa resposta, né? Nossa resposta para Deus. É o seguinte, a lição de hoje traz a história de dois amigos de infância que provavelmente cresceram, estudaram juntos, mas que tomaram rumos relativamente diferentes. Um tornou-se juiz e o outro tornou-se um contador. Depois de muito tempo sem se encontrarem, eles se depararam em uma situação, um reencontro não muito agradável, pois o juiz estava na sua situação de juiz superior e o contador estava na sua situação de réu, de acusado naquele processo. E ao analisar o caso, o juiz chegou à conclusão de que aquele contador deveria receber a pena máxima. Mas agora o que fazer? Ele estava diante de um amigo e estava diante da lei. O que ele poderia fazer para estar cumprindo a lei e estar ajudando também seu amigo? Então ele proferiu a seguinte sentença, que aquele amigo deveria devolver tudo que foi roubado, que foi o processo dele, né, como contador. Ele estava roubando, então deveria devolver tudo que foi roubado, acrescido de multas, taxas, tudo que a lei permitisse no valor máximo, ou seja, seria um valor muito grande. Então, ao ouvir aquela sentença, seu amigo ele se assustou e ficou preocupado. Mas foi aí nesse momento que aconteceu algo assim que chocou nessa história. Foi o fato do juiz ele tirar a sua capa, descer do lugar como juiz e foi até o seu amigo e o abraçou. E disse para todas aquelas pessoas que estavam ali que ele mesmo pagaria aqueles valores, aquelas taxas. Que momento incrível, não? Deve ser chocante você estar diante de uma situação dessa. E nós estamos. Porque Cristo, nós pecamos diante da lei de Deus. Perante a lei de Deus nós somos culpados, nós somos réus e merecemos uma maior sentença que a morte. Mas Cristo, ao se entregar na cruz do Calvário, Ele disse: não, eu pago essa sentença por você. Eu vou morrer por você. Em vez de você precisar morrer para pagar isso, eu pago. Pago a pena completamente. Que maravilha, hein? Deus pagou isso por nós. Mas assim como aquele réu, nós também precisamos aceitar. O réu não aceitou, não diz a história se ele aceitou ou não, mas ele poderia ali não aceitar e cumprir sua pena, mas ele também poderia aceitar e sair dali impune.
Cabe a nós hoje estar aceitando ou não esse sacrifício de Deus em nossas vidas. Será que E não nós... cumprir a pena, né? Opa, que Essa maravilha. é a Que parte. é a pena da morte, morte eterna. Nós temos a oportunidade de viver eternamente através desse sacrifício de Cristo. A eternidade é essa que já começa desde agora, né? É isso. E o segundo ponto. Aquele réu, ele pode sair dali e mudar de vida. Depois de aceitar a sentença, ele pode sair dali e não fazer mais aquilo. Ou pode, pela raiva, pela pena, pela aquela alta pena, mesmo tendo sido paga, ele sair dali e continuar a mesma vida. Nós também estamos diante da mesma situação. A partir do momento que nós aceitamos que Cristo cumpriu essa pena por nós e aceitamos esse sacrifício dele, nós precisamos também decidir se nós queremos mudar ou não. Não mudar não vai adiantar, porque nós precisamos, depois de aceitar isso, demonstrar que nós aceitamos e ter uma atitude diferente. Sair dali e demonstrar que nós desejamos mudar e desejamos ser outra pessoa para não estarmos diante daquela situação novamente. Então hoje nós temos que decidir aceitar que essa sentença paga por Cristo em nossas vidas ou não, e aceitar ou não mudar de vida a partir dessa sentença. Então, o que é que você escolhe? Lembrando que o título da lição é o seguinte: salvação, a única solução. Pois é. A única solução, ou seja... É isso aí, pessoal. Até semana que vem.